tarde. Nós vamos começar a nossa aula número 5. Vamos começar com a frase do Martin Luther King: o amor é a única força capaz de transformar inimigos em amigos. Muito bem, na aula de hoje nós vamos fazer este sólido aqui, do qual eu fiz uma maquete em sabão para a gente poder comparar depois na hora que faz as perspectivas. Ele não está na mesma proporção, mas eu vou ver se isso facilita para vocês na hora de representação do corte. Esse vai ser um trabalho que provavelmente não vai caber numa folha só, então nós vamos fazer em 2 páginas, a perspectiva numa página e a projeção na outra página. Então nós vamos começar com a perspectiva e eu vou deixar que vocês apliquem aquele exercício de centralização que a gente fez na aula anterior, só para fazer uma revisada. Ele vai ficar mais ou menos assim, só para revisar o que a gente fez na aula passada. Na horizontal, vocês vão pegar o valor total da folha, vão diminuir o tamanho do sólido por aquelas fórmulas de cosseno que tem na aula anterior. E a sobra, vocês vão dividir por 2, vai ficar metade da sobra para cá e metade da sobra para lá. Como a gente começa por esse ponto aqui, vocês vão botar metade da sobra e mais esse valor aqui da profundidade vezes o cosseno. Para a altura, vocês vão pegar a altura total da página, que é essa altura total da página, vão diminuir a altura do sólido, que a gente faz por aquele cálculo usando os senos mais a altura. A sobra divide também por 2, metade para baixo, metade para cima. Daí é mais fácil vocês marcarem a metade de baixo para cima, porque se vocês marcarem de cima para baixo, vocês vão ter que marcar metade da sobra mais a altura total do sólido para chegar nesse ponto aqui. O próximo passo, então, é marcar aquele ponto. Eu já marquei aqui, prender a folha, prender a régua, ela tem que ficar bem firme e bem alinhada, né, com o esquadro aqui. E eu vou começar com as 3 linhas, nas quais eu vou marcar as dimensões do sólido, que são 80 por 60 por 60 de altura, 60 de profundidade, 60 de altura. E nós vamos dividir, para facilitar, de 2 em 2 centímetros, para ficar mais fácil depois de fazer o desenho. Aí eu fiz aqui o sólido, ele tem 8 centímetros aqui, 6 centímetros, 6 de altura, e eu dividi de 2 em 2 centímetros, então aqui deu 4 partes, aqui deu 3, aqui também daria 4, mas eu vou marcar por enquanto só essa ali, certo? Agora, o que tem de novidade nesse sólido? Ele tem um plano inclinado, a gente já fez vários planos inclinados, mas ele tem uma interceptação de um outro corte, uma intersecção de um outro corte aqui, o que dificulta um pouquinho, porque a gente nunca pode usar a referência do plano inclinado como a referência de medida do plano inclinado, tá? Então, isso dificulta um pouquinho. Para começar o desenho desse sólido, eu vou começar fazendo sempre o corte externo. Sempre que acontecer isso, vocês vão começar com o corte de fora. Então, eu vou chamar esses pontos aqui de A, B, C e D. Então, eu vou começar marcando esses 4 pontos. O A tá aqui, o D tá aqui embaixo, o B tá na metade, o B, e o C tá do outro lado. Então, eu só vou ligar a BCD. Lembrando que vocês vão fazer com linha fraquinha, eu fiz com linha forte para vocês enxergarem. Então, aqui tá o plano inclinado. Aí, eu já encontrei a BCD, o E e o F, que estão exatamente na interseção dessas aqui, o E e o F. E esses dois pontos vão gerar linhas que são paralelas a AB e a CD. Para fazer linhas paralelas a AB e a CD, eu vou encostar o esquadro na linha que eu quero repetir, porque ele não está em 30 graus. Vou segurar o esquadro, vou colocar o outro esquadro aqui e vou segurar o outro esquadro. Esse aqui tá solto, ó. Se eu encostar ele, ele vai gerar uma linha paralela a AB a partir de E a partir de F. Eu poderia aqui também, nesse caso que eu deixei a base do desenho pronta ainda, vocês estão vendo esse ponto aqui embaixo e esse ponto aqui, eles são equivalentes, eles são no mesmo plano de E,
e esse aqui no mesmo plano de F. Eu posso ligar esses dois pontos, que a linha gerada, ou resultante disso, também será paralela. Eu dei uma limpada para não ficar tão cheio de linha. Por enquanto é isso que a gente tem. Agora eu quero fazer esse recorte e eu quero que esse recorte seja a 1/3 da altura. Logo ele vai ser 2 centímetros de baixo para cima ou 4 de cima para baixo. Mas eu não posso medir aqui esses dois, porque essa linha é inclinada. Eu vou ter que medir numa linha vertical. Como aqui eu não tenho mais nenhuma linha, eu vou usar essa aqui de trás. Eu vou medir 2 centímetros aqui atrás. E essa medida aqui de 2 centímetros eu vou transferir até a linha inclinada, ó. Vou transferir ela até aqui, ela vai gerar um ponto. Esse valor aqui, nesse ponto, ele equivale a 1/3 da altura, tá? Ou 2/3 de cima para baixo. E aí, eu vou fazer uma paralela a BC ou EF e vou marcar aqui, a partir desse ponto ali. Então, aqui eu tenho um corte que equivale a 2/3 da altura. Eu não, lembrando que se eu medir aqui, não vai dar 2 centímetros, vai dar outro valor, certo? Daí eu vou terminar o sólido fazendo uma vertical a partir desse ponto aqui e uma linha em 30 graus a partir deste. Daí eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Se ele fosse transparente, eu iria encontrar essa linha, aqui ela vai sumir, ó. Eu iria encontrar ela aqui. Esse ponto tá a 2/3 da altura, que é a mesma altura que esse aqui, ó. Eles têm que estar alinhados em 30 graus, estão vendo? Esse aqui é o plano do corte. Então, vou pegar aqui o exemplo, a linha, deixa eu ver como é que fica bom para vocês. Essa linha vertical aqui se encontra com essa, que vai coincidir com essa aqui, né? Se eu fosse fazer aqui, que nem no meu desenho, tá bem? Eu dei uma limpada de novo e agora eu vou fazer esse corte que falta. Ele vai ser na mesma altura, então nesse ponto. Ele vai ser na metade dessa sobra, então a 2 centímetros daqui para cá. E aqui nós vamos usar também a metade, então 1 centímetro aqui. 1 centímetro. Daí é igual o corte da outra aula também. Vou chamar aqui de X, Y e Z. É só ligar então. X com Y, X com Z e Z com Y. Ele é igual, só que ele tá virado pro outro lado. Daí agora eu vou limpar e vou reforçar. Lembrando que a gente reforça primeiro no sentido, depois no outro e por último as verticais. Aqui também tem o reforço das linhas inclinadas, que eu vou fazer sem usar o esquadro apoiado na régua. Aí a perspectiva tá pronta, então agora a gente vai passar para a projeção. Então a gente pega uma nova folha, prende na mesa, gruda a régua, ela tem que estar bem firme e a gente faz o cálculo da centralização. Lembra que a gente vai começar por esse ponto aqui, mas aqui eu sei que é 8, aqui é 6, então no total eu vou ter 15 centímetros. Eu faço total menos 15, o que sobra eu coloco aqui. Daí eu vou colocar metade da sobra, que nesse caso foi 14 milímetros, e já vou fazer toda a marcação, ó. Eu vou marcar os 8 centímetros, meio, meio e 6. Então, vai sobrar 14 centímetros, 14 milímetros do outro lado também. Então, eu faço essas 3 linhas que eu vou usar para fazer as linhas verticais. Essa aqui do meio vai ser a linha do eixo, então eu vou fazer ela mais grossa e as outras vão ficar aqui. Só lembrando que essas linhas aqui são equivalentes a essas todas verticais que eu tenho aqui, certo? Para o eixo vertical eu faço a mesma coisa, total do espaço. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui tem 1, então são 13. Total menos 13. A sobra eu ponho metade para cima e metade para baixo, e já vou marcar tudo de uma vez também. Então, eu marquei a metade da sobra, 6, meio, meio e mais 6. E daí eu vou traçar as linhas horizontais. E dessa forma eu vou ter, aqui eu tenho já a vista da frente e a vista lateral.
a linha do eixo, que é mais grossa, a outra linha e a outra linha. Já tenho as 3 vistas delimitadas aqui. Já coloquei também a linha de 45 graus e vou começar marcando nas 3 vistas o corte ABCD. Todos esses 4 pontos que faltam ser. Esses 4 pontos primeiro nas 3 vistas. Vou pegar o modelo aqui para vocês verem como ficaria a vista de frente. Ela fica só uma espécie de um trapézio e eu vou enxergar também esse corte aqui. Então, vou marcar o A e o D. O A e o D estão nesse ponto aqui embaixo, quando eu olho, né? Aqui. E o B e o C estão nesse ponto aqui em cima. Então, é só marcar esses 2 pontos. Eu vou ligar AD com BC e essa parte aqui eu vou apagar. Vou fazer esse ABC em todas as 3 vistas primeiro. Olhando de cima, eu tenho aqui o D, aqui o A, aqui o B e aqui o C. Então, eu vou marcar aqui o A, o D e o B e o C. Eu vou conseguir, não preciso medir de novo, vou só transferir aqui para baixo, ó. Aqui tá o C e aqui tá o D. Só para lembrar, essa medida aqui é 2 e 2, então 4 centímetros. E na lateral, na vista lateral, eu tenho A, D, B e C. Então, A, D, B e C. Daí a gente vai conferir, o BC tem que estar no mesmo alinhamento, o AD no mesmo alinhamento, o AB no mesmo alinhamento aqui, aqui atrás, ó, aqui é B. O AB aqui no mesmo alinhamento e o CD no mesmo alinhamento. Viu? Aqui eu tinha me enganado antes, tá? Então, cuidado, essa conferência é bem interessante porque a gente consegue ver esse tipo de coisa. Se não tá a mesma letra, não tá certo. Agora, eu vou marcar o E e o F, eles estão na terça parte, cada um, então, 6 centímetros, eu vou dividir 2, 4, 6, 2, 4 e 6. Vou traçar a linha que eu já vou levar para a linha de 45 graus, para depois subir. Daqui para cima e daqui para cima. Então, aqui tá o E, aqui tá o F, o E tá aqui e o F tá aqui, tá? O E e o F, aqui, aqui. Aqui eu vou botar B, C, D, F, G e o H, que agora são as linhas que o aresta que vai ser mais difícil da gente encontrar aqui, porque a gente não pode medir a distância de F até H, mas a gente sabe que a altura é 1/3 de baixo para cima. A gente sabe porque a gente fez. Se a gente não soubesse, nós faríamos a reconstrução ou faríamos o processo inverso daquele que usamos para construir a perspectiva, ó. A gente puxaria essa linha daqui para cá, para achar esse ponto de intersecção, e daqui a gente iria lá para trás. Daqui a gente iria lá para trás. E aqui a gente poderia medir a altura. Então, é a mesma coisa, só que no processo inverso. Essa medida aqui, que eu sei que é 2 centímetros, eu transfiro para cá, 2 centímetros. E essa linha aqui vai me gerar esta GH na vista lateral. Então, aqui tá o G e aqui tá o H. E eu também vou ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, na minha vista de frente, é esse aqui. Esse ponto é exatamente a projeção do G e do H. Então, GH no mesmo alinhamento. E esse ponto aqui, ele vai poder me dar origem à aresta GH na vista superior. Então, eu vou sempre buscar isso quando eu tiver essa interseção de 2 cortes. Eu vou sempre procurar aquela vista onde o plano inclinado está reduzido a uma linha, e a partir dessa interseção ou desse ponto, eu vou buscar a linha equivalente aqui embaixo, ó, no mesmo alinhamento. Então, aqui está o G e o H, aqui está o G,
e aqui o H. Então, quando eu olho de cima, eu enxergo exatamente uma espécie de um C reduzido. A outra maneira que eu teria para achar esse ponto seria pegando a medida desta aresta aqui e transferindo para baixo, né? Se eu não fizesse essa interseção, eu poderia fazer o prolongamento desta linha para se encontrar com esta. Aqui eu poderia pegar o valor que está em 30 graus e transferir daqui para cá. Se vocês medirem, vai dar a mesma coisa. Mas essa medida nunca vai ficar igual a essa, porque qualquer linha que seja inclinada, não em 30 graus e nem vertical, ela vai ter uma medida que não é equivalente à medida real. Tá? Então, a referência sempre tem que ser linhas em 30 graus ou verticais, que na verdade são as linhas horizontais e verticais. Muito bem, aí faltou isso aí. Agora vou dar uma limpadinha. Ok, a gente vai então agora terminar ainda. De frente, eu enxergo como se fosse um trapézio, mas aqui no meio tem um buraco e tem uma aresta que vai ser então na vista de frente tracejada, que é exatamente a partir do GH. O GH é que dão origem a esta e a esta aresta, são essas duas que eu vou então aqui colocar tracejada. Daí esse corte tá pronto, daí agora eu vou fazer o outro corte, que é o XYZ. O Y tá a 2 centímetros de C, então ele tá aqui. O X tá aqui no canto. E o Z tá aqui na mesma altura do GH. Então, ele tá aqui, o Z. De cima, então, ou de frente, então, é só ligar. Aqui é o Y. É só ligar Y com Z. E o X tá ali. Depois eu vou reforçar. De cima, o X está na metade, aqui. O Y eu posso transferir da vista de frente para cá. E o Z tá lá no cantinho. Então, aqui tá o Y, ali tá o Z. E de lado eu vou fazer o encontro das linhas, Y com Y. Então, Y tá nessa altura e tá aqui. Ele tá atrás do C, então, Y tá aqui. O X eu vou transferir, tá na metade entre F e C, aqui tá o X. E o Z tá nessa altura aqui, que tá o Z, na mesma altura de GH. Nesta altura e nesta profundidade. Então, é só ligar os pontos, só que quando eu olho de frente ou de lado, na vista lateral esquerda, deixa eu arrumar aqui, ele não tá visível. Então, eu vou fazer ele com uma linha tracejada. Então, vou ligar Y com Z usando uma linha tracejada. E agora, então, eu vou dar uma limpada e vou reforçar. Vou também reforçar primeiro todas as linhas horizontais e depois as verticais. Então, as verticais também, sempre reforçando do sentido oposto ao grafite para não passar o esquadro por cima. Aí, por último, eu vou reforçar as inclinadas, esta e esta aqui que eu não tinha reforçado ainda. Então, de frente eu vou ter o trapézio com aquele triângulo. De cima eu vou ter o retângulo com uma espécie de um C e um triângulo aqui. E de lado eu vou ter uma espécie de um U. E o cortezinho assim, e o cortezinho, o triângulo tem que ser representado com uma tracejada desse lado aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar, obviamente, não tá na mesma proporção que o sabão, tá? Então, para hoje é isso. Quero mostrar aqui o meu estúdio de gravação de alta tecnologia. É o balcão da cozinha da minha casa. E eu coloco o celular preso aqui nesses cabos de vassoura. Alta tecnologia. Lembrando também que eu não sei editar o vídeo, então eu vou gravando e vou parando para ele não ficar muito comprido. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem me chamar no WhatsApp também. Bom trabalho!